Seguimos então com a nossa segunda aula sobre o tema anúncio, certo? Que é um gênero textual voltado à divulgação de marcas ou de ideias, né? Nós falamos sobre isso na aula passada. Então, no anúncio, nós temos ali a intenção principal de convencer. Vamos lembrar disso, tá certo? Quem faz um anúncio quer convencer seu receptor, seu espectador, seu interlocutor. Tudo isso é a mesma coisa, tá bom? Só depende do contexto. Então, quando uma empresa, quando uma companhia, quando um grupo pensa num anúncio, a ideia dele é convencer quem vai ser alvo desse anúncio, que é o público-alvo, tá certo? A ideia do anúncio pode ser tanto de promover uma marca, levando você ou eu a adquirir um produto, a comprar, a consumir, como pode também divulgar uma ideia, querendo fazer com que você ou eu mudemos de opinião ou reforcemos já uma opinião formada sobre um determinado conceito, tá bom? Isso aí a gente tá relembrando, tá? Nós temos, então, na aula de hoje, o uso de palavras e imagens no anúncio. Então, geralmente, os anúncios, eles se valem de 3 tipos de linguagem. A linguagem verbal, a linguagem não verbal e a linguagem mista. Então, o que é isso que nós estamos falando? É o que nós vamos ver hoje. Então, a linguagem é o uso da língua como forma de expressão e comunicação entre pessoas. A linguagem é quando, traduzindo, é quando eu me expresso com o fim de me comunicar. E aí varia, né? Varia com quem eu estou me comunicando, varia o que eu estou tentando falar com a outra pessoa, depende do contexto, em que ocasião nós estamos nos comunicando. Então, a linguagem é isto, tá certo? É o uso da língua como uma maneira de me comunicar. É o uso de expressões. E aí eu tenho a linguagem verbal, que é o uso da escrita ou da fala como meio de comunicação. Então, na linguagem verbal, eu vou ter algo escrito ou algo falado. Eu utilizo palavras, tá certo? A linguagem não é verbal só porque eu utilizei verbo, porque o nome verbal talvez possa sugerir isto. Mas ela não é verbal porque eu estou falando apenas. Ela pode ser verbal tanto quando eu escrevo quanto quando eu falo, tá certo? Então, notem aí a imagem. Nós temos aqui 5 sacolas de lixo, né? Uma preta e as outras coloridas. E temos embaixo a linguagem verbal. Ou seja, nós temos um texto escrito. Faça coleta seletiva, condição para um mundo melhor. Se nós não tivéssemos essas palavras escritas, ainda assim nós deduziríamos o assunto por causa do tipo de sacola e das cores, não é verdade? Mas a linguagem verbal aí, ela então completa essa ideia, tá certo? Então, retomando, a linguagem verbal é aquela que é expressa de forma falada ou escrita. O que eu estou fazendo aqui agora? Eu estou utilizando a linguagem verbal para explicar para vocês o conteúdo, tá certo? Nessa imagem que nós temos aqui, então eu estou utilizando o outro tipo de linguagem, que é a linguagem não verbal. Então, na linguagem não verbal, eu não utilizo o código escrito, eu não utilizo a fala para transmitir o conteúdo. Observem esta imagem. Notem aí o que ela está tentando nos transmitir. Qual é a informação que ela nos passa? Não tem nada escrito nela, apenas umas letrinhas embaixo aí, que são os créditos do fotógrafo, que a gente não consegue nem ler. Essa imagem transmite uma mensagem? Ela nos comunica um conteúdo? Sim, certo? Então, eu utilizei a linguagem aí, porque eu estou me comunicando. Só que esta linguagem é não verbal, porque nela eu não tenho palavras,
de forma alguma, tá certo? Então, nós temos aí uma mata com o formato de um pulmão, uma mata que está sendo devastada, mostrando então aí que esse pulmão está prejudicado. Que ideia essa mensagem nos transmite? A ideia de que nós vamos ter prejuízos se as matas forem destruídas, tá certo? Então, prejuízos nesse caso aí, em que sentido? Em termos de respiração, ela vai prejudicar a produção de ar puro, né? E todos nós seremos prejudicados. Tudo isso está contido nessa imagem, tá certo? Então, não tem nenhuma palavra dizendo isso aí. Eu estou dizendo isso. Você pode interpretar utilizando outras palavras com a mesma ideia. Então, isso é linguagem não verbal, tá? E o terceiro tipo de linguagem que nós temos, esse é muitíssimo utilizado nos anúncios, é a linguagem mista. Então, na linguagem mista, eu utilizo imagens e utilizo palavras, tá certo? Então, olhem aí o exemplo. Nós temos uma imagem que é uma espécie de releitura de uma placa de trânsito, de proibido, né? Dentro dessa imagem, nós temos aí uma cara malvada perseguindo duas pessoas menores. E embaixo, alguém que está assistindo. E na placa diz: nada de bullying. Respeito é bom. Eu gosto. Então, nós temos aí uma mistura. Nas revistas em quadrinhos, nas charges, nas placas de trânsito, nós costumamos ver esse tipo de linguagem. Ou seja, eu tenho aí a união do que é falado ou escrito com aquilo que não é verbalizado, que no caso aqui do nosso exemplo é o desenho, é a fotografia, tá certo? É a imagem, desculpa. Então, exemplos de linguagem não verbal são apenas desenhos? Não. Eu coloquei esses exemplos aqui por se tratar do nosso tema, que é o anúncio. Mas o que pode ser não verbal? A mímica, a fotografia, a escultura, tudo isso pode nos transmitir, nos comunicar uma ideia, nos comunicar uma mensagem, mesmo sem utilizar palavras. Então, eu chamo isso de linguagem não verbal, tá bom? Já no caso da linguagem mista aqui, eu utilizo os dois, eu misturo. Então, por isso eu chamo de mista, porque é uma mistura de ambos. Então, vejamos aqui o último exemplo. Nós temos 3 exemplos aqui. O primeiro, não fique em silêncio. Racismo faz mal à saúde. Denuncie. Ligue. Aí tem o número aqui, 136. Vejam, aqui a gente tem a união de uma imagem muito conhecida, que é da enfermeira, que geralmente é colocado nos locais de saúde, como posto, hospital. A enfermeira mandando fazer silêncio, né? E aqui nós temos o oposto dela. Aqui nós temos uma mulher que representa ali, que se assemelha à imagem da enfermeira, dizendo não fique em silêncio. Porque aqui a ideia da campanha é contra o racismo, tá certo? Então, racismo faz mal à saúde. Ele brinca, novamente, aí, assim como no comercial lá, no anúncio do Leite Moça, ele brinca com algo que já é conhecido para chamar a atenção do público-alvo, tá certo? Então, denuncie, ligue, 136, tá aí a campanha, tá certo? O que nós temos aqui, pessoal? Nós temos uma linguagem mista. Nós temos a união da imagem da moça, da enfermeira, com as frases que estão por escrito, dizendo, não fique em silêncio, tá certo? E embaixo, toda a explicação do que você deve fazer, aonde você deve ir atrás, quem é que está fazendo essa propaganda, e lá vai, tá bom? Ao lado, nós temos aí o Calvin, que é um personagem dos quadrinhos, com a sua companheira. Não tem nada escrito, mas o que essa imagem representa? Se você olhar para ela, você pode fazer uma interpretação, certo? Você pode interpretar claramente que eles não estão contentes, que eles não estão felizes, que eles não estão bem. E você pode interpretar também, principalmente, que eles estão brigando um com o outro.
não tem uma palavra. O que é que está transmitindo a mensagem? As expressões do rosto, a forma como eles foram desenhados, tá? E embaixo nós temos um exemplo de linguagem totalmente verbal. Banho e tosa. Aqui o seu cão sai um gato. Então aqui também houve uma brincadeira com as palavras, mas ele só utilizou palavras. Então nós temos aqui a linguagem verbal, tá certo? Então, retomando a imagem da enfermeira, linguagem mista. Eu tenho imagem e palavras. No exemplo do quadrinho aí, do Calvin, linguagem não verbal. Eu tenho apenas imagem. E embaixo a frase banho e tosa, linguagem verbal. Eu tenho apenas palavras, tá certo? Então, espero que todos tenham entendido. Vamos para os exercícios. E que todos acertem, tá bom? Até a próxima. Ai, Deus. Deixa eu passar pra baixo. Terminei essa parte.